Gênesis capítulo 40, a palavra do Senhor diz assim: passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou deter-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achava encarcerados, vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Amém? Pai, eu quero te dar as tuas graças nesta manhã. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo se revela e conduz a tua palavra para os nossos corações, e nós possamos ouvir a tua palavra e ouvi-la com entendimento. Espírito Santo de Deus, conceda-nos, ó Pai bendito, essa graça de entender a tua palavra, e depois, ó Pai bendito, guardar em nossos corações, e depois colocá-la em prática, para a glória, para o louvor do nome santo de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? E eu até, irmãos, dando uma estudada nesse capítulo 40 do livro de Gênesis, que traz o título: José na prisão interpreta dois sonhos. Aqui nesse capítulo 40, e eu até colocaria aqui um tema: as coisas começam a clarear através de um sonho divino. As coisas começam a clarear para José. José estava preso, aproximadamente, já estava ali cerca de uns 11 anos preso, ou mais. E aqui, nesse capítulo 40, nós possamos observar aí uma luz, um início, um começo em torno da vida de José. José estava passando aquele período de prisão, estava preso. Eu acredito que não tem ninguém que já esteve preso, numa cadeia, mas talvez você já visitou alguém na cadeia. Mesmo se não visitou, mas você já tem noção do que seria ser preso, estar preso, estar preso. Que situação desagradável, difícil. Mesmo a pessoa sendo condenada à prisão, justamente ou injustamente, não será bom para ambos os casos. E principalmente aqueles que talvez estão presos injustamente. Será difícil, não é verdade? Uma situação bem desagradável para suportar. Se fosse questão de meses, mas não. Entende? E foi o caso de José, anos.
preso. Você talvez já leu desde o capítulo 37, né? No capítulo 39 vai relatar esta prisão, e aqui no capítulo 40 passou muitos anos, porque o primeiro versículo diz: passada estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Então passaram muitos anos, né? Dentro desse reinado, desse rei do Egito, havia aí, tanto que fala que o mordomo do rei, também havia também o padeiro, né? Os dois tinham um cargo muito importante, né? O copeiro que provava o vinho, que preparava o vinho e trazia para o rei, o padeiro era o que preparava o pão. Diz que nessa ocasião houve-se um desentendimento aqui e disse que ofenderam-se o rei. Não se sabe o motivo, claro, mas tem indagações. Uns deduzem que talvez porque o rei achou um mosquito, talvez na sua copa, né? Outros deduzem que talvez alguns deles queriam matar o rei. Também alguns dizem que pode ser que o rei achou uma areia no pão. Tudo isso é possível. O motivo, claro, não se sabe por que houve esse desentendimento e eles ofenderam o rei do Egito. A coisa é, irmãos, que Deus ele é tremendo para poder mover situações, né? Aí nós vemos aqui que houve esse desentendimento e o rei do Egito se indignou, diz o versículo 2, contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, né? Indignou contra os chefes desses dois cargos aí, dessas duas funções, desses dois ministérios, vamos dizer assim. E diz aqui que ele manda detê-los lá na prisão, busca um comandante. É bom que vocês sejam bem atentos, né? Busca um comandante, e deu certo que esse comandante, ele era o que guardava a cadeia aonde José estava. Olha, o país inteiro, com certeza tinha outras cadeias, essa que José estava não era a única, esse comandante não era o único, mas a coisa ocorreu de certo modo que justamente deu certo de ir eles lá para a cadeia onde José estava. Entenda? Aí você entenda porque a coisa começou a clarear. Mas quem fez esse clareamento? Quem fez esse alumbramento, essa luz, né? Uma luz começou a brilhar, né? Ali, na vida de José. Porque, irmãos, esse texto ele está registrado. Ou seja, essa história, este episódio, que para muitos podem ler e achar pouco, achar que é muito insignificante, mas não. Se está registrado, se as escrituras permitiu que ficasse registrado esse episódio, esse acontecimento, é porque tem uma relevância na vida de José. E nós possamos entender aqui e extrair daqui um grande ensinamento, né? Ver que muitas das vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida, muitos anos aqui, não muda nada. Você vê que você passa uma situação que não muda nada, nada acontece, parece que nada muda. Deus não está trabalhando, parece que você está esquecido, parece que você vai correr naquele estado. É o que talvez, e nós entendemos aqui, que estava acontecendo na vida de José. Quantos anos
Se falarmos aqui de 11, 12 anos de prisão, porque o total foi passou de 13 anos, mas aqui vemos que eles estavam numa situação bem precária, ele, José, e de repente acontece esse episódio com esses dois, senhores, para se dizer um desentendimento com o rei. Resultou que eles foram para a prisão. A prisão deu certo que foi aonde José estava. Aqui diz: o comandante da guarda pô-los a cargo de José. Deu certo que foi o mesmo comandante, Potifar. Aí você vê, não é, irmão, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, não é casualidade, é Deus agindo. Entenda? Parecia ser uma casualidade. É a sorte, é o destino. Não, entendemos aqui que isso não foi uma casualidade de o rei mandar prender esses homens, dar certo que o comandante da guarda mandar justamente aonde José estava, o comandante ser o mesmo que a qual tinha mandado prender José. Deu tudo certo. Entende? Talvez o tempo também que passou José na prisão, esse comandante observando e vendo tudo o acontecer, vendo o proceder de José, aqui nós vemos que esse comandante colocou a carne de José, esses dois presos, para que o servissem, e por algum tempo estiveram na prisão. Aí colocaram lá na prisão. Quem que eles chamaram? José. Você vai ajudar esses presos aí, você vai servir eles. José já tinha um cargo diferenciado lá na prisão. Mesmo na prisão, nós possamos ver que José estava na prisão e Deus fez com que José sobressaísse bem. Então, irmãos, escuta bem: se nós, você, a igreja do Senhor, o servo de Deus, se encontra em situações difíceis, talvez vergonhosas, que foi o caso de José, por qual motivo ele foi preso, todos sabemos. Era uma situação vergonhosa, talvez, mas aqui o texto vai relatar que Deus estava com José, e Deus permitiu que José ficasse a cargo ali daqueles presos. Quando chegou esses dois lá, esse comandante o colocou a cargo de José. Falou: José, você vai cuidar deles. E José ficou como chefe deles ali, e começou a servir, de um bom relacionamento. Entende? Um problema nosso, irmãos, que muitas vezes, quando nós nos encontramos em dificuldade, em prova, em problema, às vezes nós mudamos o nosso comportamento. Entenda? José não mudou, ele continuou sendo fiel, fazendo o seu dever de casa, o que mandava ele fazer, ele fazia, era um homem que tinha, vamos dizer assim, um Espírito de Deus sobre a vida dele, era um homem temente a Deus, era um homem que amava ao Senhor, tinha conhecimento, tinha vida com Deus. Então eu não vou voltar atrás da história dele, mas você vê lá que ele se deu muito bem, desde quando ele chegou no Egito, no capítulo 39 vai relatar que Deus era com José, o que ele fazia, onde ele chegava, Deus o fazia prosperar. O que ocorreu na casa lá do comandante Potifar, tudo saía muito bem quando José chegava. E ele chegou na prisão, não foi diferente. Entende? Então, se você se encontra em uma prisão, uma prisão aqui nós possamos deduzir situações desagradáveis, situações difíceis, situações de enfermidade, situações de injustiça, situação de necessidade, desconforto, tantas situações que nós passamos, em vários segmentos, só que mesmo assim
a nossa integridade com o Senhor, nós temos de manter a nossa devoção com Deus, o nosso temor a Deus, e não permitir que essa situação faz nós ter outro comportamento, principalmente relacionado a Deus. Entende? Se é que você tem o Espírito de Deus, se é que eu tenho o Espírito de Deus, mesmo na situação de prova, de situação difícil, o que vai acontecer? Nós temos o Espírito de Deus e Ele vai nos dar o controle, né? Ele vai dar-nos domínio próprio, não é verdade? E isso ocorreu com José, aquele serviço ali dentro da cadeia, né? E diz o versículo 6: vindo José pela manhã, ele viu eles pela manhã, e eis que estava turbado. Então José chegou naquela manhã, vai saber, com o café da manhã, né? Para servir, que eles estavam a cargo de José. Chegou lá, e José viu, né? Disse que eles estavam com um semblante triste, turbados, aquele semblante. Por quê? Você vai entender aqui. Disse o versículo 7: José perguntou para os oficiais de Faraó, quem com ele estava no cárcere da casa do seu senhor: por que tens hoje triste semblante? Por que o seu semblante está triste? Né? Eles respondem para José e dizem assim: tivemos um sonho. Olha bem, irmãos, o que Deus fez? Deus meteu na cabeça desses homens um sonho. Deus meteu um sonho divino na cabeça desses dois homens. Olha o que Deus fez. Deus cravou um sonho divino, e ele entrou na cabeça deles, e eles se incomodou eles, de modo que saiu no seu semblante a tristeza. Incomodou eles, apagou a estrutura deles. Mas sabe por quê? Porque o propósito vinha de Deus a favor de José, o servo dele que estava lá. Estava chegando a hora de José ser liberto. Entenda? Fala assim: está começando, está chegando. Pode falar, irmão. Está começando a clarear. Está começando a chegar a sua vez. Só é o começo. E diz, irmãos, que Deus mete um sonho na cabeça desses homens, na mente de noite. Eles têm o mesmo sonho. Os dois sonhou na mesma noite. E os dois ficou tristes. De modo que foi tão forte o semblante que mudou o semblante deles. E José viu. José se preocupou. Olha essa aí também, irmãos. Uma característica de José: ele se preocupou com aqueles que ele cuidava. Ele viu o semblante, né? É o que acontece hoje com nós. Às vezes nós, né? As pessoas estão na mesa eu também estou na situação aí, eu estou preso também, eu estou na luta. Que cidadão? Não, José não fez isso não. Sim ou não? José viu ele semblante, perguntou: mas por que vocês estão tristes? Por que mudou o seu semblante? Totalmente. E eles respondem e falam para José, né? E eles falam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Nós tivemos um sonho e nós já buscamos todos que pudessem trazer um significado, e não há quem o possa interpretar. José não perdeu a oportunidade, e ele fala no versículo 8, a parte B: disse-lhes José: porventura não pertence a Deus as interpretações? José fala assim: claro que você não vai encontrar quem interpreta
isso aí, que interpreta o seu sonho. Claro que você vai notar, porque só há um, o Deus eterno, o Deus dos céus, assim, o Deus dos deuses, porque no Egito tinha muitos deuses, entende, irmão? No Egito tinha milhares de deuses, de crenças, macumbeiro, feiticeiro, bruxos, entende? E José falou, claro que não há aqui, não há. Vocês pensam que esses bruxos, esses feiticeiros, esses curadeiros, esses espíritas, entende? Vocês pensam que essas escolas de sambas, vocês pensam que esses bêbados, vocês pensam que essa turmada loucas aí vai interpretar? Não, porque só há um, e só a ele pertence as interpretações. Glória a Deus, aleluia. É o que nós, irmãos, devemos fazer como José, diante de uma sociedade que está com um semblante triste, abatido, igual. Eu vou dizer uma coisa séria, talvez eu e você possamos ter muitas lutas, necessidades, problemas, defeitos, mas no tocante à salvação, não é verdade? No tocante à vida eterna, você tem alegria, tem uma resposta brilhante ou não tem? Temos, entende? Estamos bem no tocante a Deus, né? No tocante ao Senhor, né? Nós temos. Então, quando há uma oportunidade de você falar quem é o Salvador, você vai falar. Porque, por mais que naquela prisão, talvez ninguém, como disse aí, ninguém podia interpretar o sonho daqueles homens. Ninguém falou em Deus. José teve uma oportunidade e ele falou assim: pertencem a Deus as interpretações. E ele falou assim: conta-me o seu sonho, fala-me o seu problema, qual é a sua dificuldade? É o que nós devemos ser hoje. Se encontra uma pessoa, não fala, mas às vezes nós não temos tempo, nós estamos muito ocupados, ou não se preocupamos com as pessoas que estão à nossa redor, nós não preocupamos, não, agora não tenho tempo, eu não posso, não é assim? Eu estou muito corrido, eu tenho que preparar mais 10 café da manhã ou 20 para os demais. Eu não quero nem saber. E nós ouvimos as coisas muito ligeiramente. Mas José não foi assim. Nós aprendemos aqui com José que ele se conta-me, fala para mim qual é o seu problema. Entendeu? E aí a pergunta é: você tem que contar o seu problema? Você tem que falar do seu problema para alguém? Né? E talvez você tenha até tido oportunidade, e às vezes a pessoa até pergunta para você, mas você não tem essa, né, essa inteligência de falar. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes você está numa situação crítica, não é que você vai pôr no ventilador o seu problema. Entende? Esses homens já tinham buscado todos que pudessem interpretar, não tinha achado. Mas José, claro que tem um que pode interpretar. Irmãos, o que nós encontramos de pessoas que já está desesperançado, está cansado, entende? Já tentou 1000 vezes, entende? Está esperando, irmão, uma palavra divina ver, um enviado do Senhor, está esperando você e eu. Se lembra da mulher que estava lá com a hemorragia de sangue? Tinha gastado tudo já, todo o seu dinheiro, e não tinha encontrado solução. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou: se eu tocar, eu vou ser curada. Não é assim que ela falou? Esses homens também tinham acabado tudo ali. Quando José perguntou para eles, e disse a palavra, então o copeiro-chefe contou o sonho a José e lhe disse: meu sonho, havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, aos brotar a vide, havia flores, e seus cachos
produzia uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. E ele disse assim, então lhe disse José ouviu aquela história, né? E José já veio com a interpretação, porque em José estava o Espírito de Deus. Eu dou uma pausa aqui. Muitas vezes você vai deparar com situações adversas por aí, cada um com o seu problema, e você pensa, eu consigo, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não tenho. Não, o Espírito está sobre você, o Espírito de Deus está sobre ti. E aqui José estava diante de dois homens. É o que não acontece com nós. Você às vezes está diante de uma pessoa e você não consegue falar com uma pessoa, será? Ou duas pessoas. E sendo que o Espírito de Deus está sobre ti, e quem vai te dar a interpretação, a revelação, não é você mesmo, é o Espírito que está sobre você. É o Espírito que está sobre mim que vai me dar a interpretação e me dar a palavra certa, me aconselhar, para me orientar, para me falar. Aqui está falando de um sonho, mas nós somos aplicados em diversas situações, não somente no sonho. E disse a palavra que José deu a resposta e falou assim, esta é a interpretação. José fala, o versículo 12, e ele disse assim, os 3 ramos são 3 dias. Olha, dentro ainda de 3 dias, Faraó te realimentará e te reintegrará ao teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, como lhe eras o copeiro. Aí ele fala assim, daqui 3 dias você vai voltar no seu cargo. Daqui 3 dias você vai estar servindo o rei. Entende? Isso não veio de Deus. Presta atenção. Primeiro o sonho veio de Deus na cabeça daqueles homens. O sonho divino na cabeça deles. Incomodou eles, abalou a estrutura deles, que eles ficam com o seu lado triste. José se apresenta ali para servir como era o costume dentro da prisão. José detecta, vê que eles não estavam bem. José pergunta para eles. José fala, Deus tem a revelação, a interpretação desse sonho. Aí José fala assim, conta-me esse sonho. Eles contam. E José recebe a interpretação. Quem deu a interpretação? Deus. Então o mesmo Deus que tinha colocado um sonho na cabeça daqueles homens, colocou também a interpretação na cabeça de José. Na mente de José, o Espírito de Deus revelou para José. E falou assim, aqueles 3 ramos são 3 dias. E daqui 3 dias ele vai estar com o seu cargo restabelecido. Aí vem uma outra interpretação do outro sonho. Porém, e ele já falou assim, porém, lembra de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faça menção de mim a Faraó e me faça sair dessa casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para mim puseram nessa masmorra. Olha o que José fala, presta atenção. Aquele momento, José, o homem que tem o Espírito de Deus, é um homem que ele não fez juiz e não criticou, os seus irmãos, não acusou os seus irmãos. Olha bem, ele não acusou o Potifar ou a mulher do Potifar. Ele só falou assim, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e nada fiz para que me pusesse nesse lugar. Ele só falou isso. Então o que nós aprendemos aqui com José? José, ele não denigriu os seus irmãos.
Por mais que os seus irmãos tenham vendido ele fala assim, ó, porque fui roubado da terra. Ele tinha sido roubado. Alguém tinha roubado ele, irmãos. Olha o que ele fala. Ele não falou que os seus irmãos tinham feito isso. Um grande problema nós. Muitas vezes nós, quando temos a oportunidade de falar de nós, dos nossos problemas, nós às vezes aí, entendeu? Alguém que vai ver pessoas, ou já teve pessoas que te maltratou, que foi injusta com você, assim como José foi comigo também, é com nós. O grande problema nosso é que nós, na hora de nós relatar, aí nós falamos, mas nós denegrimos a pessoa. E pensamos que estamos certos, porque nós fomos injustiçados, fomos humilhados, fomos roubados, e aí nós tem que morrer, ela é uma desgraçada, ele não presta, aquele pastor é isso, dentro, irmão. José não fez isso. Aquela minha irmã é uma desgraçada, não é assim que muitos fazem. Aquele meu irmão é um comigo isso. José não fez isso. O que nós temos que aprender com José? Já ou não? Viu aqui? José, ele foi muito sábio e ele falou assim, porque de fato fui roubado lá na terra, irmão. Entendeu? Então nós temos que aprender, irmãos, a cuidar com o que nós falamos dos demais, principalmente contra aqueles que nos ofendem. Entende? Porque o mundo aí fora é assim, as novelas da vida aí ensina, não, né? Dentro por dentro, né? O pau pega. Entende? Mas aqui, e José, irmãos, tinha sido injustiçado. Tinha não? Ele não denigre, faz a denigreção uma coisa terrível que acontece hoje, no meio do povo de Deus e fora do povo de Deus, é as pessoas denigrirem uma outra. Sim ou não? E as pessoas têm uma mala, uma mala aparência ou um mau pensamento de ti, porque alguém te denigriu lá do outro lado de você. Falou, aquela irmã, aquele meu irmão, aquele é assim, é assim. E ele diz, quando a pessoa encontra com você, já. Entende? José, ele foi bem branco, sereno, ele falou assim, lembra de mim, né? Como ele diz aqui, quando tudo te correu bem. Lembra de mim. Esse texto aqui traz uma conotação, né? Como que ocorreu lá no crucifixo, quando Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, né? Era bom e o outro mal. Aqui nós já está no mesmo sentido, né? Muitos estudiosos trazem essa comparação, né? Que aqui esse copeiro, ele foi restituído a seu cargo, chegou lá, ele não fez menção, ele esqueceu, né? Ele esqueceu de José. Vendo o padeiro, chefe, que a interpretação era boa, disse José, eu também sonhei. Olha bem, quando esse outro viu a interpretação que José deu para o copeiro, o padeiro também veio. O padeiro também veio para buscar a interpretação. Só que aqui eu quero relatar um pouquinho mais. Este copeiro esqueceu de José. Esqueceu. Não lembrou. É porque ainda, eu entendo assim, não tinha chegado a hora certa. Fala assim, ainda não chegou a hora. Mas Deus está trabalhando. Entende? Talvez, olha bem, se esse copeiro tivesse chegado imediatamente a Faraó, olha, foi um José, um tal hebreu, está lá, ele fez a interpretação e fez toda uma ajuda, né, feita ali, né, para poder libertar José. Talvez José não tinha chegado a ser o governador. Entendes ou não? Não tinha. Mas o plano de Deus era que José chegasse no palácio.
Então aqui nós entendemos, irmãos, que às vezes muitas coisas não saem na hora que nós queremos, é porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano, né? O plano de Deus foi elaborado através da vinda do Senhor Jesus, o nascimento dele na Virgem Maria. Ele nasceu ali, cresceu, foi para a cruz, derramou o seu sangue na cruz, morreu, daquela cruz desceu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, para que todos nós pudéssemos fazer parte desse plano, desse projeto de salvação, e todos nós pudéssemos chegarmos lá no palácio celestial, no reino de Deus, no reino espiritual, na morada do Deus eterno, no rei dos reis. Todos nós, o plano de Deus é que todos nós chegamos lá. E aí nós, enquanto estamos aqui, muitas coisas, ou muitos pensamentos nossos, muitas deles não vai dar muito certo, porque não é a hora. Aí José até queria, olha, lembra de mim, não é assim? Quando tudo der certo para você, quando você estiver servindo o rei, fala de mim, menciona o meu nome lá, mas não foi mencionado. E eu entendo e vejo aqui que era Deus nesse negócio, era Deus conduzindo, porque Deus, imagina Deus falar para José assim: olha, José, e eu fiz com que o copeiro não lembrasse de você, porque ainda não era hora. Porque se você saísse da prisão antes da hora, o que poderia acontecer com ele, né? Só que ele não saiu da prisão para morrer, ele não saiu da prisão para voltar para a casa do seu pai, ele saiu da prisão para ir para o reino, para ir para o palácio. Amém, irmãos? Deus te libertou da escravidão deste mundo, Deus tirou da prisão de Satanás, Deus nos tirou, nos libertou do pecado para nos levar para o seu reino maravilhoso, para nos levar a morada lá na eternidade. E isso é o que eu vejo que Deus fazendo e fez na vida de José, quando José, ele é esquecido por este copeiro. Aqui nós vemos que o outro, né, que era o padeiro, o chefe, vendo que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estava sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comia do cesto na minha cabeça. Olha. Então José lhe disse, a interpretação é esta: os 3 cestos são os 3 dias, messificado. E ele lhe disse assim: dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as caras. Irmãos, olha bem. José aqui, ele está como ministro de Deus. José está como mensageiro de Deus. E ele traz uma mensagem, vamos dizer assim, boa, e uma mensagem má. Ou seja, ele traz uma notícia boa para o copeiro, que ele ia ser instituído, e a notícia que ele trouxe aqui para o padeiro, uma notícia má. Então, muitas das vezes, irmãos, nós temos que entender que nós, como mensageiros de Deus, eu como pastor, como ministro de Deus, que às vezes nem sempre Deus me usa como pastor, Deus pode me usar como ministro dele, Ele pode me usar como profeta dele, o mesmo pode fazer com você também. Ele pode te usar como servo, Ele vai usar de diversas maneiras. A coisa é que nós temos que entender
na sua maioria, na quantidade de vezes, nem sempre nós só vamos trazer boas notícias. Às vezes vamos também trazer más notícias. Só que nós temos que saber se está vindo de Deus, ou seja, assim, a mensagem ela pode ser uma mensagem de exortação, ou pode ser também uma mensagem de consolação. Por isso que você vem me escutar e vê muitos crentes correndo de um lugar para o outro, porque eles não aceitam, às vezes, a mensagem de exortação. Ele só quer mensagem de consolo. Ele só quer mensagem de bênção. E às vezes a mensagem ela vem de correção. No caso desse padeiro, José não teve temor de falar assim: olha, ele deu a interpretação e falou assim: olha, daqui 3 dias você vai morrer. E as aves, os urubus, né? Vai te comer. É o que Deus mandou falar para ele. E ele não temeu. Isso significa para nós o seguinte: nós não podemos temer de falar o que Deus nos manda. Desde que é Deus que manda, nós temos que cuidar muito. Para isso o Espírito de Deus tem que estar sobre nós, e nós temos essa convicção de transmitir as boas e as más notícias. Por isso que hoje muitos pastores é criticado, é denegrido, né? Porque às vezes ele traz mensagem, né, notícias, a mensagem de salvação, mas também ele traz a mensagem de juízo, não é assim? E muitos não gostam. Aí denigra. Claro, tem muitos aí que é denegrido porque também comete muita coisa. Mas aqui nós entendemos através da vida de José, que José, ele transmitiu uma mensagem. E quando José entrega o versículo 20, diz: no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ele chamou todos os seus servos, todos os ministérios do seu reino, e colocou lá no dia do seu aniversário, e reabilitou. Olha o que disse o versículo de número 21. Ao copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. 22. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Aqui, irmãos, diz aqui, ó: mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. A palavra era certa. Assim como José interpretou, assim como José falou. Por isso, irmãos, nós temos que estar entrelado, amarrado com a palavra, porque tudo ocorrerá de acordo com a palavra. Se você prega a palavra, vai ocorrer de acordo com a palavra. Agora, se você prega de você, se você fala de você, entenda? Toma muito cuidado. Eu volto atrás. Quando José teve a oportunidade de falar todas as injustiças que tinham ocorrido lá na casa do seu pai, com seus irmãos, ele não falou. Ele não falou. Ele preservou. Entenda? Então aqui nós vemos também que, mas o que ele falou, revelado por Deus, a interpretação do sonho, disse: como José havia interpretado, ocorreu, como ele havia falado, aconteceu. Então, irmãos, tenha sempre a palavra na tua boca. Entenda? Vamos parar de falar muito de nós mesmos. Nós somos, dependendo do que for falar, se for coisa que edifica, por mais que toma muito cuidado, porque às vezes tem pessoas que gostam de ouvir, entende? Gosta de ouvir, né? E às vezes, né? Conta para mim, né? Conta, fala para mim. Por
o que é isso aí? E muitos cutucam, vai, né, escafuchando para que você conta coisas. Entende? Aqui nós não vemos José contando a vida dele. Não era, entende que eu não podia falar, mas não era conveniente falar. Não era. Mas que ele fala o que Deus manda, ele falou. E Deus fez conforme o que José tinha falado. A interpretação de José foi verdadeira. E aí, como já mencionei, esse copeiro não se lembrou, esqueceu de José. Mas era quem estava no negócio? Era Deus. Deus o permitiu. Se você seguir lendo, passar dessas coisas, né? Quem teve outro sonho? Faraó. Deus foi lá e cravou na mão de Faraó o sonho também. Passados anos, passou aproximadamente 2 anos. 2 anos passados. José ficou lá, não lembrou de mim. O copeiro não lembrou de mim. Às vezes a gente fala, não, ninguém lembra de mim. Eu sou esquecido. É Deus trabalhando. Irmãos. Sabia? Claro que tem outro lado de esquecimento mesmo, né? Tem pessoas que esquecem vezes, é ingratidão, né? Tem esse lado também. Nós temos que saber ver e seguir, né? Tem pessoas que às vezes você faz o bem, ela não reconhece, não a lembra, não é agradecido, né? José não pediu muita coisa, só lembra de mim. Fala sempre assim, lembra de mim quando tiver no seu paraíso, tá? Amém? Que aqui José falou, lembra de mim quando estiver lá no palácio, quando você for entregar a copa para o rei, lembra de mim. Ele esqueceu. Para ser assim, não esquece de mim. Mas tem uma pessoa que não vai te esquecer. Eu posso até esquecer de você, mas tem uma que não vai esquecer. Jesus. Lembra do ladrão? Lembra de mim quando estiver no seu paraíso? O que Jesus falou? Hoje mesmo. Foi imediatamente. Hoje mesmo. A resposta foi essa. Hoje mesmo tu estarás. Então, irmãos, se você tem sido esquecido, ou está pensando que está esquecendo, tem 2 coisas. Uma é que não chegou a hora. Entenda? Não chegou a hora. Vai chegar a sua vez. José teve esse sentimento como homem, talvez teve um sentir. Eu tenho uma mensagem tão boa para os dois, cumpriu a mensagem. Ninguém sabia. Olha, eu vou dizer uma coisa assim. Pensa em alguém que é esquecido. Não vou falar porque para que é eu, não, tá? Mas eu falo de modo geral. São os pastores. Pensa alguém que as pessoas são gratas com os pastores. Você não imagina quantas mensagens que os pastores, incluindo eu também, se dão. Palavra, oração, e cumpre, irmão. E cumpre. Está vendo aqui? Essas palavras, mensagens que a gente prega, elas se cumprem. Assim como se cumpriu a mensagem de José. Nós não é que hoje quem somos de José? Somos nós. Eu e outros somos de José. Hoje tem o Espírito de Deus sobre a vida dele, sobre a nossa vida, e nós pregamos a mensagem. Mas muitas vezes somos esquecidos. Como já falei, um dos propósitos é para que não chegou a hora, mas outros mesmo é por ingratidão mesmo. Entende? É porque as pessoas hoje é muito ingratas. Então a palavra vem nesta manhã dizendo assim, começando a clarear um sonho divino, né? Um sonho divino. E pensa nisso, Deus mete um sonho na cabeça dos homens, e depois passa 2 anos, Deus Faraó, no potente Faraó, o todo-poderosão, que tinha o domínio sobre toda a nação. Foi lá e voou o sonho na mente dele, que ele ficou perturbado também. Buscou todo mundo para
e nada. O que aconteceu? Alguém falou, ó, José, que tinha sido esquecido, mas não foi esquecido. Entende? Tem esquecimento que vem de Deus. Ó, quando eu estive lá na prisão, Deus tinha lá um homem lá que interpretou e deu certo. Para lá, quem se chama? José. E José foi lá, Deus estava com ele. Ele permaneceu firme naqueles 2 anos. Por mais que ele talvez esqueceu de mim. Esqueceu de mim. Esqueceu de mim. Ai, esqueceu de mim. Não é? Mas não. As coisas de pé. Volta a falar para o seu irmão. Deus não esqueceu de ti, não. Pode falar. Deus não esquece dos seus. Por mais que a coisa, talvez você tenha se comportado bem, né? Talvez tudo que ocorreu com você é justamente como José, mas às vezes é necessário passar, né? Por certas provações, é necessário passar por certas provações. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta manhã. O Senhor é o único que não esquece de nós, não esquece dos seus. Talvez aqui nesta manhã, alguém está ouvindo essa mensagem, está há anos vivendo uma situação desesperada, uma situação, ó Pai bendito, no esquecimento, uma situação de injustiça, uma situação, ó Pai bendito, de desprezo, longe dos seus seres queridos, mas, ó Pai bendito, que essa palavra venha, ó Pai bendito, como o Senhor já falou, um começo, começando a clarear, começando uma luz brilhando, um alumbramento começou a brilhar. Isso seja na vida da tua igreja, seja na minha vida, na vida do teu filho, na vida da tua filha, em nome de Jesus Cristo, pelo poder, ó Pai, da tua palavra, que assim seja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ninguém gosta talvez de passar ou ser esquecido ou passar pelo esquecimento, mas existe esquecimento que é permitido por Deus. Ele não esquece dos seus, não. É só você permanecer firme, firme, minha irmã, permanece firme na sua posição, continua sendo essa serva, esse servo fiel, como José foi. Nem que seja que Deus vai mover lá o maior poderoso que existe, a pessoa superior que existia naquela época. Deus moveu, começando pelos que estavam ao redor de Faraó, e depois através de Faraó, e foi lá e tirou José, às pressas. Foi rápida a coisa, foi. Vai lá, chama José às pressas, traz José, tira ele, traz ele aqui no palácio. Ele saiu direto da prisão para o palácio. Nós, irmãos, ao sair desta vida, ao deixar esta vida, ao deixar este mundo, não existe purgatório, não existe intermédio. Nós vamos direto para o céu. Nós vamos direto para o trono, aonde o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus dos deuses está. E lá nós vamos. Para lá você tem de ir. Para lá que eu me vou em nome de Jesus. É lá que Jesus falou: eu vou preparar-vos lugar. Para onde eu esteja, vós estejas também. Pai, em nome de Jesus, que abra lá na sonda quebra lá batata, que anda lá na sonda quebra nele. Espírito de solidão, espírito de tristeza, de esquecimento, espírito de revanche, de ira, de ódio, de injustiça, espírito malignos, seja repreendido em nome de Jesus. E que nós, ó Pai bendito,
da nossa fé em Jesus Cristo. Para a glória, para o louvor do teu nome, Senhor, é que eu oro nesta manhã. E assim seja, e o teu nome será louvado, será glorificado. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.